Noite! Seja bem-vinda a mais uma live. E hoje é dia de falar sobre síndrome da impostora, né? Ou síndrome do impostor. Sabe aquela sensação de, nossa, tô me sentindo uma farsa? É justamente sobre isso que a gente vai falar. Enquanto o pessoal vai conectando, vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje e lembra de clicar aqui no aviãozinho para compartilhar, tá bom? Então deixa eu colocar o tema aqui, síndrome da impostora ou do impostor, né? A sensação que, será que eu tô enganando alguém? Será que eu sou uma fraude? Será que eu tenho tanto conhecimento assim? Impostora. Pronto, me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho, por favor. Daphne Gra... Ozeane, Valéria, sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá, Fábio, seja bem-vindo. Bora falar sobre esse tema que eu vejo que acontece com muitas pessoas e que a gente precisa vigiar, né? Quando eu falo gente, eu também preciso vigiar para que essas coisas não aconteçam, né? Essa sensação, né, de se sentir uma fraude ou de parecer que não é boa o suficiente. Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, quem quiser ir trazendo também, colocando nos comentários casos situações que já passou, vai compartilhando, ou se tiver alguma dúvida também, fica à vontade para mandar. E conforme for fazendo sentido para você, conforme você for tendo algumas viradas de chave, clica aqui no aviãozinho não, no coraçãozinho, que aí sobe o coração aqui para eu saber que tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá, vamos falar sobre isso, né? O que é essa síndrome da impostora, Su? É justamente aquela sensação de, por exemplo, você fez algo legal, uma pessoa te elogiou e você fica assim, nem sou tão boa assim. Ou as pessoas te dão parabéns por quem você é, pela sua postura, pelos seus comportamentos, e dentro disso você fala, caramba, não é isso. Será que eu tô enganando? Será que eu sou uma fraude? Ou muitas vezes é quando você tá em algum lugar, eu geralmente funciona quando eu tô dirigindo. Nossa, vem as ideias mais incríveis do mundo. E aí naquele momento de empolgação, a hora que vem a ideia, né, na nossa mente, fala, nossa, que legal, eu vou fazer isso. E aí a hora que dá uma baixada, você começa a falar assim, será que é isso mesmo? Será que isso aqui tá bom? Será que faz sentido eu falar sobre isso? Será que faz sentido eu colocar esse projeto em prática? Né? Então, por exemplo, para quem é empreendedora, que divulga os trabalhos no Instagram, fala, nossa, será que eu posto sobre isso? Para quem trabalha em empresa, às vezes tem uma liderança de equipe, tem alguma ideia, será que se eu falar sobre isso aqui vai fazer sentido? E aí, quando vem esse negócio de, acho que ainda não tá bom, né, que é aquela síndrome de, eu não sou boa o suficiente. Aí você trava. Naquele momento de empolgação, dá vontade de dominar o mundo. E aí depois começa a vir esse monte de questionamento sobre si mesma. E muitas vezes, o que acontece? A gente começa a se preencher com um monte de curso, um monte de livro, um monte de conteúdos que é como se precisasse preencher um negócio aqui para eu ser boa, para colocar aquilo em prática. Só que, de verdade, o que geralmente acontece é, quanto mais a gente vai buscar e quanto mais a gente vai se enchendo das informações, essa síndrome da impostora vai aumentando cada vez mais. E aí a gente vai travando cada vez mais. E aí o que acontece geralmente? Você teve aquela ideia e não colocou em prática. Aí vem alguém e coloca aquela ideia em prática. Né? Então quem divulga o trabalho, por exemplo, no Instagram, vê que alguém postou sobre aquilo. Ou dentro da empresa, alguém teve aquela ideia. E aí você fala, caramba, agora eu não vou nem mais falar sobre isso, porque já fizeram. E aí começa a se cobrar cada vez mais. E se sente cada vez mais uma farsa. E aí vai tudo travando. E isso está muito relacionado à insegurança. Só que geralmente, quem que tem essa síndrome da impostora? Aquelas pessoas que aprenderam desde criança a ser perfeita, a dar conta de tudo sozinha, deixa que eu faço, deixa que eu me viro, deixa que eu faço tudo. E aí quem tá de fora não tem a mínima ideia dos desafios que a gente vive. E fala, nossa, que legal, ela tá sempre bem, ela que ajuda todo mundo, ela que acode todo mundo, só que a gente é ser humano. E é justamente nesse momento que começa a vir essa sensação, porque as pessoas não fazem ideia
do que a gente está passando. E aí, conforme você vai estudando e vai conhecendo e vai vindo essa dúvida de coloca em prática ou não, ou essa empolgação de vou dominar o mundo e vou falar sobre isso, olha que legal e vou fazer acontecer. A hora que começa a vir esses questionamentos, pronto. Que ideia porcaria, eu preciso fazer mais, ai não tá bom. E aí vem um outro ponto, me fala se tá fazendo sentido, clica aqui no coraçãozinho pra eu saber. E aí o que geralmente a gente faz? Começa a se comparar. Pega a rede social e tá lá, ó. Nossa, olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez, olha o que Beltrano fez. E começa a se comparar com todo mundo. Até com a sombra. Nossa, até minha sombra tá melhor que eu. E pronto, o negócio ao invés de diminuir vai crescendo. A gente vai passando, na verdade, na nossa vida, hoje eu vou falar mais sobre essa questão da impostora, mas a gente vai passando por vários estágios quando a gente quer dar passos para o próximo nível, né? Para melhorar os nossos resultados, para melhorar a nossa vida como um todo. Né? Então, por exemplo, lembra que eu falei que quem geralmente se sente essa farsa, né? Ai, me sinto uma fraude, nossa. Ou às vezes a pessoa é promovida e fala, caramba, será que eu deveria mesmo ter sido promovida? Será que eu sou tão boa assim? Não sei nem se eu mereço. E vem lá de trás, né, dessa questão de se cobrar e de ser perfeita. E aí a gente vai passando por estágios, né? O primeiro estágio, às vezes você começa a se dar conta de peraí, eu agrado todo mundo, eu não falo não pra ninguém, sou eu que faço tudo por todo mundo. Aí você começa a impor limites. Impor limites e falar, ai, que legal, isso aqui tá bom. Só que ao mesmo tempo, você vai por esse próximo estágio que é começar a falar assim, peraí, acho que dentro de mim não tá tão bom assim, as pessoas não fazem ideia. E geralmente, quando que vem essa síndrome da impostora? Como eu falei, ou quando a gente vai receber algum elogio de alguém e você pensa, nossa, nem é tanto assim. Ou quando você quer dar o próximo passo, fazer algo diferente do que está acostumado. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, quando começa um trabalho novo, ou, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês sobre isso. Aí eu estudo algo novo e falo, nossa, eu quero compartilhar. Se vem a síndrome da impostora, eu falo, nossa, que legal isso aqui. Aí eu paro e penso, acho que nem é tão bom assim. Acho que eu preciso estudar mais. Acho que eu não tô pronta. E aí vem aquela sensação de não tô pronta, 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 não sou boa o suficiente, nem sou tão boa quanto falam, e aí vai. Quem nunca se sentiu assim? Eu já, um monte de vezes. Das pessoas muitas vezes elogiar e pensar, caramba, você não faz ideia do turbilhão que tá aqui dentro de mim. Só que aí engolia e sorriso e, nossa, obrigada. Obrigada nada, dentro de mim tava uma guerra. E muitas vezes vinha o questionamento, será que eu não sou uma fraude? E isso acontece muito com os terapeutas, né? Eu como terapeuta posso dizer, como próprio caso, né? De, nossa, será que eu vou atender tal pessoa? Mas será que eu não sou uma fraude? Porque, olha, eu tô com essa questão aqui, eu vou atendê-la? Será que eu vou começar a divulgar o meu trabalho, sendo que minha vida não tá perfeita para eu poder ajudar essas pessoas? Ai, obrigada, Doug. Só que aí, o que acontece? A nossa vida, ela nunca vai estar perfeita. Nós sempre vamos ter desafios e o perfeito, gente, não existe. De verdade, a coisa mais perfeita que tem no mundo é a gente ser a gente mesmo. Então, se você está já em um próximo nível de, nossa, eu tava aqui e consegui vir pra cá e estou estudando sobre isso, pronto, você pode falar sobre o seu trabalho e ajudar as pessoas com relação a esse estágio que você passou. E por que vem essa síndrome da impostora? Por conta da perfeição. Enquanto você se cobrar, enquanto a gente se cobrar para sermos perfeitos, a gente nunca vai conseguir. Vai vir sempre a sensação de ser uma fraude, de preciso fazer mais, de acabei de fazer um atendimento, ou de falar sobre um projeto, ou de dar o próximo passo, eu não consigo nem ficar feliz, eu já falo, putz, fiz tudo errado. A pessoa me agradeceu, mas nossa, foi uma porcaria. E aí tem uma linha muito tênue
E eu sempre trago isso, principalmente quando eu faço palestra em empresas, que nas empresas, em tudo, né? Mas na empresa vem muito essa questão de ter que fazer as coisas com qualidade, tal. E às vezes os líderes ficam assim, quando eu falo, não precisa se cobrar pela perfeição, a gente tem uma linha tênue nesse ponto. Uma coisa é, deixa eu olhar aqui o que eu posso melhorar. É ter esse olhar de melhoria contínua na gente. E a gente sempre precisa ter, de falar assim, nossa, caramba. E hoje eu fiz justamente esse processo, né? Não sei se vocês viram meus stories, mas eu fiquei mais off hoje por conta dos atendimentos, fui providenciar algumas coisas para o coffee break da Constelação em grupo no sábado, mas foi um momento também de eu olhar para minha empresa, né? Porque o Instagram faz parte da minha empresa, né? De olhar para minha empresa, não para o Instagram, né? Mas é que também faz parte do trabalho que eu faço dentro do Instituto. De olhar pra mim e falar assim, nossa, isso aqui pode melhorar, olha, isso aqui agora eu tô vendo de outra forma. Isso é saudável. A gente vê o que a gente precisa melhorar e a gente melhora e precisa fazer isso todos os dias, né? A vida é movimento. E a gente precisa estar em movimento também, né? Senão a gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. E existe o ponto de, nossa, olha, errei de novo, putz, não tá bom, olha o que eu fiz, olha aqui que não sei o que, olha aqui que não sei o que não te leva pra lugar nenhum. Que faz só você se torturar emocionalmente e aí você travar, às vezes pra fazer algo tão incrível que pode fazer a diferença na vida das pessoas, independente do que você trabalha. Uma vez eu ouvi uma frase, uma pessoa falou assim pra mim, Su, é muito egoísmo você não compartilhar aquilo que você conhece, por achar que não tá perfeito. A hora que ela falou isso, né, imagina a rainha da perfeição, fala, caramba, eu egoísta? Não, eu não quero. Porque às vezes uma coisa que é óbvia pra você, pro outro pode ser uau, que massa, que incrível. Porque você já deu aquele passo. E você pode compartilhar. E eu não falo só isso, por mais que eu atenda vários terapeutas, não falo só isso somente para quem exerce a profissão, algum profissional da ajuda, né? Médico, terapeuta, advogado, enfim, mas para qualquer profissão que a gente exerça. Às vezes o que é óbvio para um contador, para mim não é. Para mim aquilo é falar, caramba! Às vezes o que é óbvio para para uma enfermeira, vou falar, caramba, eu não sabia disso. Isso vale inclusive para as nossas relações, né? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E é muito egoísmo a gente guardar essas coisas por se sentir uma fraude, por achar que não tá perfeito. Ah, Su, mas é que eu tenho medo, eu sinto isso, a gente vai falar sobre isso, mas o primeiro ponto é, você tá sendo egoísta ou tá compartilhando? Porque tudo são viradas de chaves, cada coisa no seu estágio. Aqui eu compartilho muitas coisas com vocês, né? Dentro dos meus atendimentos, a gente aprofunda ainda mais. Muitas vezes quem passa pela mentoria comigo vai ouvir aqui e falar, isso aqui tá bom, isso aqui já tá até velho, porque a gente já trabalhou lá. Só que para quem não tá na mentoria, vem aqui e fala, caramba, que legal. Percebe? Então, sempre tem alguém que você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, primeiro ponto, olha para isso com carinho. E com relação, né, isso, mas eu não tô fazendo porque eu me sinto uma fraude, porque eu acho que não tá bom o suficiente, enfim. Por trás de todo perfeccionismo, ou de toda a blindagem que a gente coloca, né, seja da mulher guerreira, ou de colocar, às vezes, um saltão e se maquiar e não sei o que, e não que não possa fazer isso, pode, tá? Eu amo salto, eu amo me maquiar, pra mim é um prazer me maquiar e me arrumar, isso é gostoso, né, isso faz parte do nosso feminino, né, é muito importante. Só que muitas vezes, e eu fiz isso durante muito tempo, a hora que eu me arrumava, eu não me arrumava, eu tava colocando uma armadura pra me proteger das pessoas.
E aí as pessoas olhavam de fora e falavam, nossa, olha o que a Suzana fez, olha ela fez isso, olha ela fez aquilo, olha não sei o que, olha não sei o que, olha não sei o que. Só que por dentro isso era para esconder uma insegurança tão grande, porque de trás de toda pessoa que se sente uma fraude, de toda mulher guerreira, de toda pessoa que busca ser extremamente perfeita e de toda pessoa que quer agradar a todo mundo, existe um outdoor escrito insegurança. Ai, Daphne, você também faz a diferença na minha vida. Ai, vontade de dar um abração em você, sinta-se abraçada. Então, é importante a gente assumir, nossa, eu tô insegura. E mais importante ainda é assumir, eu não sou perfeita. Porque nenhum de nós é. Eu erro, eu acerto. E quem tá acertando sempre, ou melhor, quem nunca erra, é porque tá parado. Não tá vivendo, tá sobrevivendo. Sabe a linha das batidas do coração? Não tá vivendo, tá sobrevivendo. E a insegurança, gente, geralmente, falando mais para nós mulheres, geralmente ela tá relacionada muitas vezes à nossa relação com as nossas mães. E geralmente é quando houve algum movimento interrompido com relação a nós, com a nossa mãe. Isso vale para os homens também? Claro que vale. Só que nós, como mulheres, a gente toma o feminino, né, com a nossa mãe. Su, o que é esse movimento interrompido? Em algum momento, a sua criança sentiu que não podia acessar a sua mãe. Seja porque, por exemplo, sua mãe trabalhava fora e não tinha tempo, porque ela não era carinhosa, meu pai era mais carinhoso do que ela. Seja porque você via as batalhas que ela vivia ali e é como se você não conseguisse acessar. Na maioria das vezes, a hora que eu vou, ou dentro da constelação, dentro da mentoria, que a gente vai trabalhar justamente essa sensação que a pessoa tem, que a mãe tá aqui, ela tá aqui e ela não consegue acessar. E por esse movimento aqui estar inacessível, essa pessoa aqui começa a se cobrar, começa a fazer de tudo para ser perfeita, começa a se comparar, começa a se sentir uma fraude, porque no fundo, é essa criança se cobrando e querendo entender por que isso aqui aconteceu. Por que houve essa interrupção? E isso pode ser desde a época que você estava na barriga da sua mãe. Porque a gente vai sim registrando as informações, né? Toda vez que, por exemplo, você estava lá na barriga da sua mãe e sua mãe passou algum tipo de nervoso, né? Toda vez que uma mulher que está grávida tem algum tipo de nervoso, algum tipo de estresse, o útero, que é quentinho, gostosinho, acolhedor, ele fica frio e mais rígido para essa criança. Então essa criança ela vai percebendo tudo isso. Inclusive até a questão do parto. O parto da minha mãe pro meu nascimento foi fórceps. Um movimento interrompido, não foi algo que deveria ser de uma forma natural. Eu nasci e não pude mamar. Movimento de amor interrompido. Meu irmão nasceu. E aí você não consegue fazer esse movimento e a sua criança, claro que de uma forma inconsciente, começa a se cobrar. E aí vai passando por esses estágios de agradar todo mundo, de salvar todo mundo. Eu não preciso de ninguém, vai pra fase mais rebelde, né? Eu não preciso de ninguém pra nada, deixa que eu dou conta de tudo sozinha. E aí quando a gente olhando pra nós mulheres, às vezes a gente fala assim, nossa, olha, ela tá com mais no masculino e tal. Geralmente não é nem que tá mais no masculino, por mais que a gente tenha as duas polaridades. Geralmente é a criança ferida que tá gritando. E aí por fora eu dou conta, eu faço acontecer e não sei o que, eu fiz mais tal curso. E por dentro caramba, o que eu faço agora? A hora que deita a cabeça no travesseiro, desmonta. Porque aí não tem maquiagem, aí não tem salto, aí não tem a postura de enfrentamento. E é tão lindo quando a gente vê essa postura desmanchar,
Quando eu falo é tão lindo, é porque dói. Existem pessoas que eu atendo, e geralmente quando a gente tá nessa questão da síndrome da impostora, de se cobrar para ser perfeita, você vai carregando tudo aqui. Tem muita gente que eu atendo que tem dor nas costas. Ou bruxismo, mas geralmente é mais dor nas costas. Que aí fala assim, ai, até aliviou. Por quê? Porque não precisa mais ter aquela armadura. E como eu falei, eu já fui esse caso. Dor nas costas era meu sobrenome. Inclusive a hérnia na cervical. Porque a cobrança era tanta de mim comigo mesma que começava a doer, porque eu não estava no meu lugar. E aí você fica tentando fazer esse movimento, existe uma barreira, o que você faz? Vou agradar, vou tentar salvar, vou não sei o quê, vou ficar com raiva e travar minha vida para mostrar como ela fez tudo errado. E aí lascou. E aí, para nós mulheres, a gente não consegue nem absorver o nosso feminino, que é o que gera conexão com as pessoas, que é o que traz a nossa percepção, a nossa intuição, da forma que você chamar, que é o que traz a beleza. E aí muitas vezes, né, essa questão de uma farsa, tem essa questão da beleza também. Quem aqui da mulherada me conta, quem se identifica? Gente, principalmente quando eu trabalhava em empresa, alguém que trabalhava comigo falava assim, nossa, como você tá bonita, pra mim era uma ofensa, porque eu falava, tá me chamando de burra. Não tô bonita, eu sou inteligente. Caramba, eu posso ser os dois. Mas por quê? Porque a gente vai aprendendo quando tá nesse processo que eu ser inteligente, ter foco e ser um trator e não sei o quê, é muito mais valioso do que eu ser acolhedora, do que eu ser intuitiva, do que eu me comunicar. Só que isso faz parte de mim. E aí, a hora que eu rejeito isso, percebe que faz todo sentido eu me sentir uma fraude? Por mais que eu não tenha consciência que eu tô rejeitando tudo isso dentro de mim? E aí é onde as coisas não fluem. É onde eu faço tudo com muito esforço. É onde até o que eu gosto de fazer fica pesado. Porque já que eu sou uma fraude, já que eu não sou boa o suficiente, já que tá faltando alguma coisa, é tudo mais pesado. Oi, Giovana, agora que eu vi que você conectou aqui, Ondina, Gustavo, Hernando, sejam bem-vindos. Então, é um processo. E por que eu tô trazendo caso, e hoje eu tô trazendo principalmente caso meu mesmo? Para mostrar que todo mundo passa por isso. Cada um, claro, passa por dores específicas, mas aí você começa a se permitir ser você na essência. Porque pode ser que você está se perguntando, tá bom, Su, você está falando esse monte de coisa, já entendi, já conectei com a minha história, mas e aí, o que eu faço? Sabe o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é você assumir que você não é perfeita ou perfeito. Se assumir que como ser humano tem falha, sim. E você tomar o seu lugar. Ver, ó, eu tô nesse estágio aqui, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Mas nisso, 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 nisso eu sou muito bom. Porque quem tem a síndrome da impostora, né, quem se sente uma fraude, o que faz? Ficar com uma lupa nos defeitos. Olha, isso aqui, ó, eu não faço bem. Eu não consigo me comunicar direito. Nossa, tem muita gente que vem para eu atender, que vem pra mentoria e que começa a falar assim, acaba de falar, e desculpa do jeito que eu falei porque tá confuso, caramba. Ou começa a chorar, desculpa por estar chorando, caramba. Onde que cada um de nós aprendeu a se desculpar por coisas normais? Mas percebe que a hora que, desculpa por ter falado desse jeito, acho que não ficou claro. Não, super, deixa eu tentar. Não precisa explicar melhor, tá super claro. E tem gente que eu falo assim, gente, mas a comunicação é incrível. Só que porque essa síndrome é como se já estivesse entrando nas células. E aí qual que é o processo? É você voltar a se conectar com quem você é na essência. Com quem você era antes de te machucarem tanto. Com quem você era antes de você se machucar tanto.
Porque o que acontece lá atrás, seja por esse movimento de amor interrompido, ou seja por qualquer situação, né, pelo ambiente que sua criança vivia ali, vai criando camadas, vai criando proteções. Alguns chamam de autossabotagem, alguns chamam de crenças, independente do nome, que conforme a gente vai estudando, eu já fiz diversos cursos, desde 2017, tem um negócio lotado de crachá, de um monte de coisa. E a hora que você vai ver, cada um vai falando as coisas com uma nomenclatura, mas cai tudo no mesmo bolo. É tudo que machucou lá atrás. E aí lá atrás, alguma coisa machucou, ai, não tinha atenção da minha mãe, ai, minha mãe não era carinhosa, meu pai não sei o quê, minha mãe falava que eu não era bom ou que eu não era boa, meu pai nunca nem conheci, ai, na escola passei por A, B, C e D, e aí você vai gravando. O que a gente faz? A gente vai criando armaduras para sobreviver. Estratégia de sobrevivência. Ou alguns chamam de ego. E o que é o ego, né? Às vezes a gente vê o ego e fala, nossa, a pessoa tem ego. Ego não quer dizer que uma pessoa é má. Sabe o que é uma pessoa quando a gente olha e fala, nossa, o ego dela tá berrando? Ela tá com tanto medo que ela usa isso para se proteger. Eu falei, eu não lembro se foi na live ou se foi na mentoria, não vou lembrar, mas vou falar aqui pra você. Sabe aquelas pessoas que você olha, a pessoa já te olha assim? Que você fala, nossa, caramba, que pessoa arrogante. Ela tá cheia de medo. Ela tá se protegendo e pode ser que aquela pessoa se sinta uma fraude também. Então, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Olhar quem você era antes de formar essa armadura. De formar essa proteção, de formar essa camada de perfeição que existe. O que você gostava? O que era divertido? Porque querer ser perfeito é chato pra caramba. A gente vira um robozinho, e eu falo por experiência própria. A gente vira um robô, afasta as pessoas. Tem hora que nem a gente se aguenta. Aí você deita na cama e fala, ai, ufa. Por quê? Cansa a gente ser perfeito. E aí ouvir elogios e saber que por dentro não tá, porque a gente é ser humano. A gente mesmo vai criando um endeusamento que não é. E as coisas travam. Então, comece a... É claro que eu tô falando de uma forma macro e existe um passo a passo para isso, tá? Mas, porque isso é algo muito, muito, muito profundo. Comece a entender quem você é na essência. Se ninguém fosse te julgar, se as pessoas que você ama continuassem te amando e te admirando, o que você gostaria de fazer? O que você gostaria de vestir? Como você gostaria de se comportar? O que você faria se você tivesse certeza que você não ia errar, que ia ser perfeito? E que hoje você tem deixado de fazer por achar que não tá bom o suficiente? Você admira quem você é? Se você tem essa síndrome, tem essa sensação de ser uma fraude, provavelmente é muito raro os momentos que você admira. Então, se você tiver com papel e caneta aí, anota, senão depois você marca aí 5 talentos seus. O que você faz muito bem? Isso não sei. O que as pessoas geralmente falam? Recebe isso. O que tem de positivo nos seus pais que você percebe, que você fala, nossa, sou igualzinho. Eu sou comprometida com o meu trabalho igualzinho meu pai. Eu tenho a percepção e intuição igualzinho minha mãe. E eu tenho a comunicação como eu vi os dois tendo quando eu era criança, falando em público. E mais tantas outras coisas. Porque a partir do momento que você começa a tirar essa lupa cruel, né, de se sentir uma farsa, de, nossa, as pessoas não fazem ideia, acham que eu sou boa, não sou nem tanto assim, você começa a olhar de uma forma positiva para você.
Oi, Robson, como você tá lindona, espetacular sobre abordagem sistêmica para as coisas. Beijão e muitíssimo obrigada por ter feito parte de um momento tão importante da minha história. Robson, obrigada pelo carinho e me sinto muito honrada de ter feito parte da sua história. Eu lembro de cada passo que você deu e incrível de ver a sua transformação. Obrigada pelo carinho. Então, comece a partir de agora a não se alimentar mais dos seus defeitos. Porque quando a gente se sente uma fraude, a gente vai se alimentando. Ah, isso aqui tá errado, isso aqui eu preciso ajustar, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. E você para de viver. Você fala, nossa, eu tô toda errada aqui. Caramba, preciso estudar mais. O que eu atendo de gente que já fez um monte de curso e que trava. Ou quando eu falo trava, às vezes não trava de fazer, né? Porque quem se sente uma fraude é uma maquininha de fazer as coisas. Mas que trava os resultados, que trava o financeiro e que trava a coluna. Quais são os seus talentos? O que você faz de muito bom? O que você faz com facilidade que quando você olha, as pessoas, não é todo mundo que tem essa facilidade de fazer. Anota aí, ou se quiser fala até em voz alta. Quais são os seus talentos? Quais são suas qualidades? Se a palavra talento está travando, quais são suas qualidades? Porque você precisa honrar quem você é. Senão continua a comparação, muitas vezes vem até a competição. E a competição, às vezes a pessoa nem sabe, mas está competindo com ela. Na verdade, está competindo com você mesmo. Preciso fazer melhor que ela, preciso fazer melhor. Não! Ninguém é igual a ninguém. Cada um, às vezes as pessoas têm o mesmo conhecimento e cada um faz uma abordagem diferente. Cada um, às vezes, de um mesmo conhecimento explica as coisas de forma diferente. Cada um usando o seu talento. Quais são as suas qualidades? Qual é a sua essência? Qual é a sua essência? E eu vou fazer com vocês aqui para você começar esse movimento de se conectar com a sua essência, um pedaço de um exercício que a gente faz dentro da mentoria, justamente para esse processo de destravar, de olhar para o seu propósito, de olhar para a sua vida, mas com confiança. Porque se você não se apropria de quem você é, se você não se apropria da sua história, não tem como, fica muito pesado. E aí vem exaustão. E se você tá se identificando e se você se cobra muito, se em muitos momentos você se sente uma farsa, fala em voz alta, se possível, eu me rendo. Eu tô bem cansada, ou eu tô bem cansado. Eu me rendo. Não dá mais pra tentar ser perfeita. Eu me rendo. Às vezes um eu me rendo, gente, é tão libertador. Porque o eu me rendo pode ser eu me rendo para as lutas que eu tô tendo comigo mesmo. Porque, inclusive, eu tenho um quadro aqui em casa que tá escrito justamente isso. A maior batalha é aquela que acontece dentro de nós. Se renda para essa batalha. Chega. Chega dessas estratégias. Elas nunca vão existir? Sim, de vez em quando elas vão aparecer. Por isso que eu falei, eu preciso me ouvir também, porque é um processo. Só que elas não podem tomar o controle. Porque por experiência própria, eu sei dizer que é pesado demais. E eu tinha até um tempo atrás ressonância, tomografia, raio-x, tudo para comprovar o quanto era pesado, de tão bagunçada que tava a minha coluna. Porque é muito peso. E cada coisa que acontece no nosso corpo fisicamente falando, traz essas informações. Fala, oh, caramba, se rende aí. Seja você. Ninguém é perfeito. É chato ser perfeito. É chato.
para você e para as pessoas. Se renda. Quem ama você de verdade vai continuar perto de você, você sendo você. Sem perfeição, sem agradar todo mundo, sem dar conta de tudo. Sem precisar ser um trator. Sem precisar das suas funções, mas pela sua essência. Quem gosta da gente fica perto pela nossa essência. Com os erros, com os acertos, com as nossas chatices. Porque todo mundo tem momento que tá mais chatinho, mais alegre, mais feliz, mais triste. E quem gosta, vai gostar de você sem as armaduras. E posso te falar uma coisa? É isso que conecta as pessoas. E a gente se desarmar. E a gente fala, caramba, errei. Caramba, tô cansada. Ó, isso aqui eu não dou conta. Você pode me ajudar? E é tão gostoso pra gente, pras pessoas, quando a gente baixa a guarda e fala, me ajuda com isso. E quando eu falo me ajuda, gente, é desde coisas mais simples. E até pras pessoas que a gente não conhece. Pra vocês terem uma ideia, eu era que dava conta de tudo, fazia tudo, não sei o quê. Teve uma vez que eu já tinha passado essa fase, essa armadura já não fazia mais parte de mim, né? Porque senão ixi Maria, carregava o mundo, podia não aguentar, não, eu aguento. Aí teve uma vez eu tava em um hotel, já tinha tirado essa armadura, hoje em dia eu peço ajuda mesmo, não tô nem vendo. Tava num hotel e aí fui abrir uma garrafa de água. Não sei se ela tinha pego pressão, alguma coisa, eu tentei 1, 2 vezes, não tava conseguindo, né? E começou a ficar tudo vermelho. Aí minha mão falei, quer saber? Eu não vou sofrer. E desci lá, tinha um cara trabalhando ali na recepção do hotel. Eu falei, pro Douglas também eu já pedi, ó lá, verdade, Doug. Tinha um cara lá na recepção do hotel, eu falei, por favor, você pode me ajudar? Porque eu não tô conseguindo abrir essa garrafa de água. Gente, se fosse um tempo atrás, e pro Douglas eu também já pedi, né, Doug? Teve uma vez a gente tava um grupo, a gente saiu todo mundo tomar café, eu tentei abrir a garrafa e não consegui. Eu falei, Doug, você pode abrir pra mim, por favor? Gente, não tem mal nenhum nisso. E aí o cara lá do hotel falou, claro, não sei o quê, e olha só que bom que eu fui pedir. Ele falou assim, realmente a gente teve um lote, que era uma água que faziam ali na região. A gente teve um lote que saiu com problema e que as garrafas realmente estão dando problema para abrir. Imagina se eu continuasse, estava lascada. E mesmo assim eu não preciso. E nós, principalmente para as mulheres, que nem eu pedi pro Douglas. O Douglas é homem, ele é mais forte que eu fisicamente. Você pode me ajudar aqui a abrir a garrafa para mim? E por que eu tô dando exemplo de uma garrafa de água, dei esse exemplo do hotel de pedir inclusive para um estranho? Porque isso liberta, eu não preciso me sentir uma fraude, eu posso me permitir ser vulnerável. A melhor forma de lidar com a síndrome da impostora, com se sentir uma fraude, é, primeiro, eu não sou perfeita, eu erro. E segundo, se permite ser vulnerável. Só que eu não consigo fazer, você pode me ajudar? Desde uma garrafa de água até as outras coisas do nosso dia a dia. Eu dei exemplo, acho que foi no workshop que eu fiz semana passada. Eu falei assim, gente, eu sou muito boa com pessoas. Eu tenho uma facilidade de sentir, de saber como a outra pessoa tá, sem ela precisar abrir a boca. Eu tenho isso muito fácil. Para mim é simples. Teve uma empresa que eu dei aula, né, de formação de análise corporal, que eu era uma das professoras lá, e aí a gente tinha um outro processo ali dentro de atendimentos, que o pessoal falava assim, nossa, como você consegue fazer isso rápido? Como que você tem uma das notas mais altas? Porque para mim era fácil. Eu tenho facilidade com isso. Tanto é que eu fui convidada para ser professora. E aí ia multiplicando para as pessoas. Isso é minha facilidade. Só que eu não tenho facilidade, por exemplo, em dar uma aula de, sei lá, de física. Eu lembro que a aula de física eu falava, caramba, não tenho.
Tem coisas que eu não sou boa em fazer e tá tudo bem, eu vou pedir ajuda. E quando eu não tô bem, eu posso pedir ajuda e falar assim, olha, hoje eu não tô bem. Esses dias eu mandei para um grupo de amigas, eu falei assim, gente, eu não tô muito legal não. E isso pra mim antes era um pecado, eu jamais faria. Eu sangrava sozinha. E ainda pensava assim, olha, a hora que eu preciso não tem ninguém. Claro que tem. É só a gente erguer a mão, porque senão sabe o que acontece? A gente fica tanto nesse negócio de eu sou uma farsa, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser perfeita, que você começa a olhar e não quer mais chegar perto das pessoas, porque as pessoas, você acha que só te pedem coisa. Mas é porque você virou uma máquina de fazer coisa. Agi, Su, estou aprendendo. A mentoria me ensinou. Pedi para um cara baixar a porta do restaurante para mim. Antes pegaria a cadeira e subiria para baixar. Aê! Que lindo, Gia. Gia é da turma 1 da mentoria leveza. Sensacional, gente. É isso. É quando a gente vai aprendendo a pedir ajuda. Eu não preciso ser perfeita. Não preciso dar conta de tudo. E aí eu não sou uma fraude, não me sinto assim, não é pesado. Eu tenho, né, nós mulheres temos o masculino também, mas em essência eu sou feminina e os homens têm o masculino, o feminino e em essência eles são o masculino. E tem coisa que, por exemplo, eles vão precisar da nossa ajuda. E tem coisa que às vezes eu vou pedir ajuda para uma outra mulher. De falar, eu não tô bem. Me ajuda nisso aqui? Me ajuda com esse negócio aqui do cabelo? Me ajuda, eu não lembro, fez um curso, eu não lembro dessa dinâmica aqui. Como que era mesmo? Você lembra? Isso é baixar a guarda. E isso ajuda demais dentro desse perfeccionismo excessivo, dessa autocobrança excessiva, do se sentir uma farsa. E vou te falar uma coisa, quando a gente está na nossa essência, nós somos mais produtivos. Porque aí eu tenho mais confiança e eu não fico me ocupando com o que não faz sentido. Eu falo, peraí, o que eu preciso fazer? O que vai me dar resultado? O que vai me levar na direção daquilo que eu quero para minha vida? E aí você faz. Porque é mais leve, porque você tá na sua essência. Su, não vai ter desafio? Óbvio que vai. Su, não vai ter friozinho na barriga? Óbvio que vai. Faz parte. Su, não vai cansar? Óbvio que vai. Só que não fica pesado. Não dá aquela exaustão de... E quando cansar, sabe o que você faz? Para e descansa. Só que não desiste. Porque quando você não cuida disso, a probabilidade de você desistir faltando 2 passos para alcançar é de 99,9%. E vou te contar mais uma coisa. Tem uma pesquisa que fala que somente 4% das pessoas que iniciam uma coisa, principalmente cursos, finalizam e usam. 4%. Por quê? Alguns que estão deixando a vida levar, empurrando com a barriga, sobrevivendo. Outros porque a cobrança fala mais alto que qualquer coisa. E aí geralmente vem assim, Su, eu não sei como me posicionar. Su, não sei qual é o meu propósito. Su, não sei o quê. Sabe o que é geralmente quando a gente não sabe? A gente não quer pagar o preço para assumir o que a gente quer. Por medo de não ser perfeito. E aí você se perde da sua essência de novo. Você fala assim, caramba, o que eu gosto? A mentoria em grupo, que a Giovana fez parte da turma 1, a leveza, o método leveza em si, aconteceu dessa forma. Teve um dia eu parei e falei, tem alguma coisa que tá pesado aqui, eu preciso ajustar. Porque eu não sou mais a Suzana de alguns meses atrás, e aí vai ajustando. Foi porque eu olhei e falei assim, não tá mais a minha essência. Isso, dessa forma que eu tô trabalhando, não tá mais, preciso arrumar. E aí nasceu a mentoria leveza, nasceu um método leveza, na verdade. E aí eu criei a mentoria em grupo e deixei do meu jeito.
do jeito que eu estou hoje. Pode ser que eu ajuste? Pode, sempre vai ajustar, né? O que eu falei para elas quando a gente finalizou. Falei, a turma 2 vai ser o mesmo método, mas com algumas coisas diferentes. Porque eu tô vivendo e movimentando e aprendendo coisas novas todos os dias. Só que se você se perdeu da sua essência, a primeira coisa você precisa encontrar. Você precisa encontrar onde foi que parou, que pedacinho que você perdeu. Porque o que vai acontecendo na vida antes da gente fazer o exercício que vai me vindo aqui, vou me empolgando e vou falando. O que vai acontecendo com a gente na vida? Cada coisa que a gente vai passando, que machuca de alguma forma, a gente vai deixando pedacinhos nossos ali. E aí qual que é o processo para você se apropriar da sua história? Magnetizar as pessoas, ter confiança que você é bom ou é bom em fazer A, B, C e D, pegando esses pedacinhos de volta. Ó, isso aqui aconteceu, tá bom, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu. E às vezes passa um tempo e você percebe e fala, caramba, não peguei esse pedacinho. Alguns meses atrás, eu não vou lembrar quando foi. Não lembro se foi esse ano ou finalzinho do ano passado. Caiu minha ficha de um pedacinho meu que eu não tinha pego, que tava lá em São Paulo, inclusive. Fui e busquei. Fiquei um momento quieta, acolhi o que a Suzana de alguns anos atrás passou, entendi tudo que aquilo me trouxe de força, de talento, e que eu uso inclusive para o meu trabalho, e resgatei. Que pedacinhos você deixou para trás? Ou que pedaços ainda estão lá? Da sua história. Ou quando você olha para a história da sua família, como você se sente? Porque faz parte de você. E diz muito sobre o perfeccionismo ou não. Sobre se sentir uma fraude ou não. Para as mulheres, como você olha para o feminino? Quando você admira alguém, se admira mais pelas características do feminino ou do masculino? Para os homens, como você olha para o masculino? Quando você admira alguém, você admira mais pelo feminino ou pelo masculino? Porque ambos são importantes. E a gente precisa de ambos na nossa vida. Só que para eu ficar o tempo todo no masculino, eu não dou conta. A hora que eu tentava dar, que na verdade era minha criança fazendo birra dentro de mim, me dava até dor nas costas. Até hérnia na cervical. E a gente precisa acolher. Principalmente quando somos prestadores de serviços, né? Eu vi da Gi, né? Quando eu tenho uma consultoria, quando eu sou um profissional da ajuda. Eu preciso do meu feminino como mulher para me conectar, para intuir, para comunicar. Inclusive do meu acolhimento. Só que quando eu vou fechar um negócio, vou fechar uma mentoria, vou fechar um atendimento, vou fechar uma constelação, é o meu masculino, que tem o foco, que tem o direcionamento e o silêncio. Porque às vezes a gente só precisa ficar em silêncio. E isso é uma grande qualidade do masculino. Por mais que muitas vezes a gente olha, não é o seu não é o seu trator. É o silêncio, uma das grandes qualidades, porque através do silêncio eu consigo parar e ver onde eu vou focar. Como você olha para essas duas polaridades que estão relacionadas à mãe e ao pai? E quando eu unifico essas duas polaridades, aí fica mais leve. E é extremamente importante trabalhá-las, que é um processo que a gente trabalha, inclusive, dentro da mentoria. De olhar para o feminino e para todas as feridas que são construídas desde a nossa infância. Olhar para o masculino e para todas as feridas e todas as exclusões que muitas vezes acontecem com relação ao masculino desde a nossa infância. Para se apropriar e para sermos inteiras. Porque pela metade é pesado. E eu tenho certeza que tem um monte de coisa incrível aí dentro de você. E é isso que me faz levantar todos os dias, mesmo quando eu tô cansada. Eu comentei, eu acho que foi dentro
da mentoria em grupo. Gi, se você tiver aí, fala pra mim se foi dentro da mentoria. Acho que não foi não, acho que foi com alguma amiga minha que eu comentei. Dentro da mentoria a gente tem um módulo, né, tem um encontro que a gente trabalha o masculino, o pai, o olhar para o trabalho. E esse encontro, inclusive para mim é mais pesado, porque eu preciso eu gasto todo o meu feminino para estar com o masculino forte ali. Por quê? Ser mais direta, com mais foco, não sei o quê, porque é importante ter a energia do masculino. E aí o que acontece? Os encontros são de terça, na quarta eu tenho live. Chegou no dia seguinte, na quarta, eu falei, caramba, eu tô cansada. E aí eu pensei, eu tenho live. Eu podia ter desmarcado. Só que pra mim é tão forte poder ajudar cada vez mais pessoas a ver o potencial lindo que tem dentro de cada uma, a ajudar cada pessoa a olhar para essas feridas e transformar em cicatrizes para voar cada vez mais alto, ter realização com o que faz, que eu falei, vou cansada mesmo. E a live foi sensacional, porque estava repleto da minha essência, do meu amor pelo que eu faço, daquilo que eu acredito e que eu levanto todos os dias para trabalhar, para através do meu trabalho, ajudar que as pessoas que eu enxergo tanto potencial, sem precisar guerrear, sem precisar se cobrar, sem precisar ter dor nas costas, até a vida mais leve. Por isso que eu dei o nome do método de leveza. E leveza com S eu vou contar para vocês. Sim, foi muito importante olhar para o feminino. Eu tinha muita dificuldade, consegui ouvir, me conectar com os funcionários, olhando com acolhimento. Olha isso, que sensacional. Gi, que lindo. É isso. Eu uso o meu feminino para me conectar com os meus funcionários e, se necessário, precisar dar um direcionamento, ter mais foco, o silêncio, observar, eu uso o meu masculino. Isso é lindo, gente. É lindo. Que lindo, Gi. Obrigada por compartilhar. Então, a gente precisa ter esse olhar. Ia falar do nome. Deixa eu compartilhar e a gente faz o exercício, que eu tô faladeira. Tá de noite, quase 9 horas. Vamos papear. O que aconteceu com o nome, que isso faz total sentido com o que a gente está falando hoje? Se vocês separarem o método, né, e a mentoria em grupo, que inclusive está com as inscrições abertas, é leveza com S. E eu sei, inclusive, eu sempre fui a chata do português, que leveza é com Z. Só que existem alguns motivos desse leveza com S. O primeiro é, meu nome é Suzana com S. E a vida inteira, muitas pessoas escreveram meu nome errado. Escreviam Suzana com Z e quando não colocava Suzane com Z e E no final. E eu, para ser perfeita, muitas vezes não falava. E às vezes até eu achava errado. Falava, nossa, acho que meu nome que tá errado, né? Não, meu nome, eu preciso me apropriar inclusive do meu nome. Então, uma forma de eu me apropriar, e a gente até brincou na mentoria, né, Gi? A mentoria, uma delas mandou assim, a mentoria é sua, dá o nome que quiser. Eu falei, vai ser leveza com S para honrar o meu nome, Suzana com S. E quando vocês olham, ali tem um L maiúsculo do leveza e o S maiúsculo, que é onde seria o Z. Né? O L, ele representa justamente essa leveza no sentido de liberdade, que é o que a gente trabalha, liberdade para você ser quem você é na sua essência. Então a gente vai tirando todas as camadas para você ficar com a sua essência. E aí fica leve. E o S de sucesso, né? Sucesso para mim representa a gente ter realização com aquilo que a gente faz, mas ter resultados. Resultados financeiros, inclusive, né? Ter resultados, porque não adianta só ser feliz. Precisa da energia de vida, que é o dinheiro. Então, por isso que tem o L e o S. Só que, além disso, esse L e o S maiúsculo representam Luiz e Sueli, que é o nome dos meus pais. Então, é uma forma de honrar também a minha origem. Fico até emocionada. De honrar a minha origem, de honrar quem me trouxe pra cá, quem cuidou e quem passou por muita coisa para que eu pudesse estar aqui. Então, saudade também. Então, tem todo um porquê de tudo isso que eu construí. Um porquê da minha essência. Um porquê do que faz sentido para mim. E aí fica mais leve eu levar isso para as pessoas. Fica mais leve eu estar numa quinta-feira aqui fazendo live, para mim tá sendo um bate-papo gostoso com vocês.
Fica leve, a gente fica 3 horas ali na mentoria e trabalha, e faz constelação coletiva, e olha para isso, e olha para aquilo, e vê propósito, e fala sobre venda, e faz um monte de coisa, vira todo mundo do avesso, põe do lado certo. Por quê? Tá conectado com a minha essência, com quem eu sou, com a filha do Luiz e da Sueli. E a partir disso, eu não preciso me cobrar. Eu posso buscar melhorar, isso eu faço mesmo. Mas eu não preciso mais me sentir uma impostora, eu não preciso mais ter dor nas costas. Su, quer dizer que você nunca vai ter? Claro que eu vou, gente. Quando eu tô falando, é um processo. E é justamente esse processo que é o meu trabalho. Mas eu tô falando para que você possa despertar. Então, a gente vai fazer um exercício. E tudo isso que eu falar aqui é a aula, tá? É a aula e é um pedacinho do que a gente trabalha dentro da mentoria. E agora que a gente vai fazer um exercício, é um primeiro passo dos passos que a gente trabalha ali dentro da mentoria para conectar a essência. Mas para que você possa se olhar. Às vezes tirar uma... Eu falo que é tudo camada da cebola, né? Tirar uma camadinha da cebola. Ou, no mínimo, relaxar para dormir bem. Porque isso é muito importante. Ou, no mínimo, fazer algo que geralmente você não faz, que é olhar para você. E quem estuda ou trabalha com desenvolvimento humano também toma cuidado com relação a isso. Eu atendi uma pessoa essa semana... fui fazer a constelação dele, ele com papel e caneta na mão e anotando e tal, né? Tava explicando tudo certinho como funcionava. Aí eu olhei pra ele e falei assim: quando foi a última vez que você olhou pra você? Que você foi pra algum curso, pra alguma coisa e se colocou em primeiro lugar pra se olhar? Porque quando a gente se olha e trabalha as nossas questões, é mais fácil a gente trabalhar com os outros. Ele parou... O olho dele encheu de lágrima, ele soltou a caneta, respirou e falou: tá bom, acho que eu nunca fiz isso. Porque às vezes a gente acha que quando a gente estuda, que quando a gente faz alguma coisa, tá olhando, pode ser que não. Eu em muitos momentos ia pra curso e falava: deixa eu ver o que eu vou aprender pra aplicar. Burra! Burra não, gente, inocente mesmo, inocente. Mal sabia eu naquela época que se eu me permitisse vivenciar mais aquilo, era a melhor forma de eu guardar e a melhor forma de eu replicar isso para o mundo. E hoje eu faço muito isso. Cada curso, cada coisa que eu vou fazer, raramente eu levo casos dos meus atendimentos, de alguma coisa. Eu olho para as minhas dores. Porque eu sei que eu olhando para mim, quanto mais questões eu transformar dentro de mim, mais eu posso colaborar através do meu trabalho. Então, se hoje eu falo muito sobre perfeccionismo, sobre se cobrar, sobre ser guerreira, sobre se sentir uma fraude, sobre olhar para sua carreira, é porque eu fui olhando e tô cheia de cicatriz aqui, igual falei lá no vídeo, mas que não são mais feridas. São cicatrizes que eu tenho muita honra de ter. Porque me dá segurança para eu atender, porque me dá vontade de estar aqui fazendo uma live. E mesmo que uma única pessoa ou se fala: nossa, preciso olhar para isso com carinho, para mim já tá ótimo. Mesmo que por um segundo, a única vez na vida, essa pessoa parou e se olhou, para mim já valeu a pena. E eu sei que é só um pequeno passo perto de tudo que eu posso entregar, mas é um passo. E aí, se quiser dar 2, 3, 4, eu tô disponível. E a gente precisa estar disponível para o nosso trabalho, para o dinheiro, para o sucesso e para a gente em primeiro lugar. Porque se você não está disponível para si mesmo, para se cuidar, para se olhar, para falar: eu sou boa ou boa nisso, você não vai estar disponível para as pessoas. Você não vai estar disponível para o sucesso, você não vai estar disponível para a prosperidade. E você pode fazer 250 cursos, ler 390 livros e passar por 510 empresas. Não. E aí a gente fala pra gente mesmo: ai, ninguém me dá valor. Não é, você não se dá. E chegou a hora de você se valorizar.
E se você não conseguiu anotar nenhum talento, nenhuma qualidade, deixa como lição de casa. Para de se maltratar tanto. Para de ser tão cruel com você. Porque os nossos resultados só vêm, a gente só consegue, né, para quem trabalha no desenvolvimento humano, empacotar o nosso conhecimento. Para quem trabalha em empresa, a gente só consegue liderar uma equipe. Eu já fui líder de equipe, então tenho experiência de causa nisso também. Se a gente se apropria de quem a gente é. Porque as pessoas só vão enxergar aquilo que a gente valoriza. Aquilo que eu vejo como meu talento e eu me aproprio e aí eu faço acontecer. E tem muita gente que me conhece, teve uma pessoa que fez faculdade comigo, há uns par de anos atrás. Ela falou, Su, como sua comunicação tá diferente, Su, como você tá diferente, é porque eu me apropriei de quem eu sou. Isso vale, oi, obrigada, Lê! Isso vale pra tudo, gente. Eu me apropriei, tá valendo pra minha profissão, tá valendo pra minha vida, pra tudo. E é mais gostoso, é mais saudável, inclusive. E sendo mais saudável, eu sou melhor nos meus atendimentos, na minha empresa, no meu negócio, nas minhas relações, na minha vida. E as pessoas que você ama agradecem. E as pessoas que você trabalha agradecem. E as pessoas que você convive agradecem. Nem que se convive é passar num posto e pedir para abastecer o carro. Vem pra mentoria, Lê, a gente trabalha tudo isso. Então, se olhe. É essencial pra vida. E por isso que eu sempre falo, né? Ah, Su, você fala sobre carreira, fala de dinheiro porque tá conectado, né? Fala desse processo, trabalho com transição de carreira, só que não adianta começar de fora. Se você nunca nem olhou pra dentro. Ou você tá fazendo o que tá olhando pra dentro e não tá. Ou você começou a se olhar tanto a ponto de se torturar. Porque não é legal. A gente vai fazer um exercício agora. Antes da gente fazer o exercício, eu quero avisar mais uma vez. A gente tá com as inscrições da turma 2 da mentoria em grupo Leveza abertas. Essa mentoria que é em grupo é somente para mulheres, tá? No caso de constelação, por exemplo, atendo homens, tudo. Mas a mentoria em grupo Leveza é específica para mulheres, por quê? A gente vai trabalhar, por exemplo, essa questão do feminino e do masculino, é diferente a forma de trabalhar com as mulheres e a forma de trabalhar com os homens. São dores diferentes, são feridas diferentes, por isso que esse grupo é específico para mulheres, onde a gente trabalha tudo isso que eu tenho falado aqui nas lives, de uma forma muito profunda, para ir tirando todas essas camadas, trazendo mais leveza, você se conectando com a sua essência, para que você tenha mais resultados, mais prosperidade, mais saúde realmente para a vida, que é o mais importante. É um processo lindo de desabrochar. A gente, inclusive, tem dinâmicas para olhar para o dinheiro de outra forma, que a gente carrega feridas com relação ao dinheiro. A gente carrega feridas com relação a muita coisa que é importante para a gente, que deveria ser tão leve. E essa é a minha missão. Por isso que chama leveza o meu método, trazer mais leveza para a vida das pessoas. Isso não quer dizer que você não tem resultados. Pelo contrário, que é isso que eu trabalhava no corporativo, só que hoje eu faço de uma forma olhando para nossas emoções, né? Dentro do corporativo eu fazia melhoria de processos para ter mais resultados com menos esforço, né? Para ter resultados, a empresa ter resultados de uma forma mais fluida, os colaboradores fazerem as coisas de uma forma mais enxuta e com a mesma qualidade. Dentro do meu trabalho hoje, eu faço exatamente isso, só que olhando para dentro, olhando para as emoções, olhando para as camadas, para que a partir daí sim tenha resultados. Agora que caiu essa ficha minha, que legal, e de perceber a hora que eu tava falando, falei, caramba, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa, só que mais conectado com a minha essência, mais conectado com o que faz sentido para mim, e que eu vejo que é essencial para melhorar qualquer coisa na vida das pessoas. Até porque as empresas também são feitas de pessoas. Bom, é isso. Quem quiser depois, então, saber sobre a mentoria, manda no direct, eu quero. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp, que eu passo todas as informações, tudo certinho, tiro todas as dúvidas para vocês.
E aí a gente vai fazer um exercício agora, como vocês sabem, e para quem tá aqui pela primeira vez nas lives, que tem esses exercícios, vai precisar fechar o olho, vai relaxar. Então, se estiver segurando o celular, apoie em algum lugar. Tá com um ambiente com mais gente, vai para um lugar para ficar sozinho, tranquilo, que é o momento de relaxar para dormir bem, inclusive. Acho que já deu tempinho enquanto tomava água. Aí encosta o celular em algum lugar, fica numa posição confortável, sentada ou deitada na cama, no sofá. Quem quiser sentar no chão, senta. E pode fechar os olhos. Começa a respirar bem tranquilamente, desacelerar. E nesse momento, vai prestando atenção na respiração. Coloca as suas mãos no peito e vai sentindo as batidas do seu coração, se conectando com você. Corpo, mente, emoção, comunicação. Respire e vai prestando atenção no seu corpo. Se tiver algum desconforto no pescoço, nos ombros, vai relaxando, vai fazendo movimentos para relaxar e se conecta com você. Se vier algum pensamento de coisas que precisa fazer ou do qual que é o próximo passo, enfim, acolhe, agradece e deixa aí. Tá tudo bem vir os pensamentos, faz parte de nós. E aí volta a prestar atenção na respiração, a sentir as batidas do coração. E dessa forma, quando a gente coloca a mão no peito e sente o nosso coração, é uma das formas mais simples de nos conectarmos com as nossas emoções, com o nosso sentir. Que muitas vezes no piloto automático a gente esconde, a gente protege, só que não de uma forma saudável. Vai respirando bem tranquilamente e vai se conectando com você. Vai pensando do que você gosta, o que te faz sorrir, o que te faz feliz, o que te fazia feliz, o que você gostava quando era criança. Vai lembrando dessas coisas que fazem parte da sua essência, de coisas gostosas, positivas, incríveis que fazem parte de você, e resgatando essa parte tão importante sua, da sua história. Isso. Agora imagina o seu corpo como se fosse um feixe bem grande de luz, da cor que vier, amarela, azul, rosa, branca. Mas imagina que você é essa luz e que você tem o poder de enviar essa luz tão grande que faz parte de você para as pessoas, para o mundo, para quem você ama. E se essa luz, se essa energia chegasse para essas pessoas, que sentimento ou o que você gostaria que chegasse para elas? Porque a nossa energia chega antes que nós nos lugares. O que você gostaria que chegasse que representa você? O que você desejaria para essas pessoas? Veja que palavra vem ou que palavras. E acolhe. O que você gostaria que chegasse antes de você nos lugares. E vai recebendo toda essa luz,
toda essa energia positiva, gostosa, leve, que faz parte de você e que agora você pode deixar fazer cada vez mais parte do seu dia a dia, da sua vida. Vai sentindo um quentinho nas mãos e no corpo, como se essa energia fosse se movimentando, trazendo cada vez mais vida para você, mais confiança, mais acolhimento por si mesmo. E aí vai sentindo esse acolhimento, essa força, essa energia, guardando aí dentro de você e sabendo que você pode acessá-la a qualquer momento. Basta fechar os seus olhos e se conectar com a sua essência. Isso, vai respirando bem tranquilamente. Aos pouquinhos, pode ir voltando sua atenção para o aqui e agora. E aí, de uma forma bem gentil, pode abrir os seus olhos. E se você tiver com um papel, algo para anotar aí, anota as palavras que vieram ou a palavra que veio, que você gostaria que chegasse para as pessoas antes de você chegar fisicamente, que você deseja para as pessoas. Porque essas palavras, o que você deseja, é a sua essência. É uma parte da sua essência. É uma parte de quem você é. E é uma parte importante que precisa estar presente na sua vida, no seu trabalho, naquilo que você se propor a fazer. Olá, minha luz amarela de alegria. A alegria faz parte da sua essência. E aí qualquer coisa que você for fazer alegria pode ir junto? Pode, então tá ótimo. Faz parte da nossa essência, que muitas vezes a gente não vê. E que muitas vezes tá ali apagadinha. Mas você pode, acender essa luz de volta. Todos os dias, que é um processo diário da gente olhar para si. Agora que eu vi que o Gui tá aqui, ou passou por aqui, o Joverson, Felícia, eu quero agradecer a vocês e parabenizar por se permitirem olhar para si. Tá aqui nessa live numa quinta, às 9h12 da noite. Mais uma vez, lembrar que a mensagem aqui da bateria, mas já voltamos. Que as vagas da mentoria estão abertas, então quem quiser mais informações, manda mensagem. Isso é só um pedacinho, foi uma aula, mas é uma parte de tudo que a gente trabalha em quase 2 meses de mentoria, em que a cada encontro, de no mínimo 2h30, em alguns a gente passa um pouquinho, umas 3 horas, a gente vai trabalhando tudo isso, para que a partir da sua essência, sim, com mais leveza, você tenha os resultados que você deseja. Porque é assim que a vida funciona. Não é, eu vou falar, não. A gente precisa fazer acontecer. Mas antes disso tem muita coisa que precisa olhar. E que pode ser mais leve. E sendo mais leve é mais gostoso, mais prazeroso, mais amoroso, mais alegre. Ai, fico muito feliz, sinta-se abraçada. Todos vocês sintam-se abraçados. E abraçar, acolher, dar amor faz parte da minha essência. E isso faz parte também do meu trabalho. Como muitas vezes dar direcionamento, ser direta, falar, é assim ou assim, também faz parte. Porque eu, como mentora, tenho o papel também de direcionar as pessoas. Val, a gente acabou, tá acabando a live aqui, tô só me despedindo, mas eu vou deixar ela gravada, tá? Aí daqui a pouquinho já tá disponível para você assistir. Quanto tempo! É isso, gente, eu vou me programar para fazer sempre que possível também lives à noite. Inclusive para mim é mais tranquilo, dependendo do dia, então eu vou me programar para deixar um dia fixo para fazer à noite, para quem não consegue às vezes ver no horário do almoço, para que possa assistir. Mas lembrando, quem quiser aprofundar e ter um passo a passo
para ter mais confiança, mais leveza, para se conectar com a sua essência e a partir daí olhar para o trabalho, para o dinheiro, para o propósito de uma forma mais leve, olhar para o masculino, para o feminino. Manda mensagem com eu quero e aí eu passo todas as informações da mentoria. Combinado, gente? Um abraço enorme, olhe-se com carinho. Não, você não é uma fraude, você é incrível exatamente como você é. E meu papel é ajudar cada pessoa a se enxergar com esse brilho que eu vejo cada um de vocês. Um beijo, boa noite, tchau, tchau.